Graças a Deus por este dia, pela bênção da vida, pela saúde, pela bênção da salvação. E eu quero aproveitar e te saudar com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler uma palavra que encontra-se em Deuteronômio, capítulo 8 e versículo 3. Mas antes eu quero pedir que você se inscreva no canal. Divulgue esse canal para outros. E não esqueça de deixar o seu gostei. E agora também um convite. Se você quer aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, você vai encontrar embaixo, no link, todas as informações necessárias para se inscrever na Faeste Academia. Vamos à palavra então. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Meus irmãos, eu estou lendo esta palavra porque esta é a palavra original. Quando Jesus estava no deserto, ele foi tentado. E o adversário chegou para ele, porque já estava 40 dias e 40 noites sem comer, e naturalmente estava com fome, ele era o ser humano, no caso, embora fosse Deus também. E disse, olha, manda que destas pedras se transformem em pães, prova que tu és o Filho de Deus. E Jesus respondeu com a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos, o pão é alimento. E nós precisamos deste alimento. Mas a palavra diz que nem só de pão viverá o homem. Eles precisavam pão, não tinha pão no deserto. Mas pelo poder da palavra, o Senhor mandou o quê? Mandou o maná, que eles não conheceram, nem seus pais o conheceram. Ali aquele maná está falando também com respeito à palavra, porque eles passaram a chamar o pão do céu. E Jesus disse que ele, Jesus, era o verdadeiro pão do céu. Ele disse, olha, Moisés não vos deu o verdadeiro pão do céu, porque o pão do céu sou eu. E mediante isto, ele falou até numa passagem, tem que comer a minha carne, que é pão, meu sangue. Ele está falando um simbolismo que os judeus não entenderam. Mas aqui a palavra diz, nem só de pão viverá o homem, meus irmãos, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora vamos ver um equilíbrio. Tem pessoas que se esquecem de Deus, e crente mesmo. Tem que ganhar melhor, tem que trabalhar, e deixam Deus de lado, e são crentes, e às vezes não vai nem na igreja direito, porque tem que trabalhar, mas o trabalho ele não é um trabalho dele assim mensal, ele é o próprio patrão neste caso, que ele poderia ir. Então, nem só de pão vive o homem, meus irmãos, mas o homem vive de toda a palavra de Deus. A palavra de Deus que penetra em nossa vida, ele é alimento, nos sustenta. Nós precisamos da palavra. E nós estamos olhando hoje, vendo uma geração que não está se preocupando com a Bíblia. Uma geração que pouco lê a palavra. E eu quero falar para essa geração, meus irmãos, nem só de pão, nem do que é físico, nem do material, não é do lazer, que vive o homem, mas o homem vive da palavra de Deus. É o que a palavra diz. E Jesus defendeu diante de Satanás. Olha, nem só de pão verá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos, nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos alimentar, ouvir a palavra. A palavra penetra. A palavra revoluciona a nossa vida no bom sentido. A palavra aumenta a nossa fé, porque a própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a palavra é
que sai também da boca de Deus, o alimento espiritual. Nós precisamos desse alimento espiritual. É claro, como ser físico, nós precisamos do pão cada dia. É tanto que na oração do Pai Nosso, Senhor, Pai Nosso, dá-nos nosso pão de cada dia. Precisamos desse alimento, mas precisamos da palavra. Então, não é só do pão que vai viver o homem, mas da palavra de Deus, a palavra que penetra, que vai transformando, que vai dando lembrança, que nos lembra para as coisas espirituais chegar mais perto de Deus. E aqui Jesus, a palavra, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender. Estava ensinando que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca de Deus verá o homem. Meus irmãos, nós precisamos daquilo que sai da boca de Deus. Eu preciso do alimento espiritual. Eu preciso desse manjar espiritual que me dá vida, me ajuda. Então, Deus deixou eles passar necessidade, Ele provou, para dar a entender que não é só de pão que vive o homem, mas que de toda a palavra que sai da boca dele. O maná agora ali, que também era físico no sentido, também era pão no sentido, mas saiu como palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos nos alimentar cada dia para ter saúde, para tudo. Precisamos do pão de cada dia, isso é importante. Mas precisamos também da palavra de Deus. Não é só do pão que vive o homem, mas da palavra. Tem que ter um equilíbrio, tem que voltar para a palavra, voltar para Deus, andar na presença de Deus, servir a Deus. Eu desejo que você que está me ouvindo neste dia, medite nisto. Nós temos que ter a vida espiritual, nós temos que ter a nossa vida física. A nossa vida física precisa do pão material, mas a nossa vida espiritual precisa do pão espiritual que é alimento. Se você não tiver o alimento espiritual desse pão do céu que vem de Deus e da palavra de Deus, o homem vai definhando, não tem paz, não tem alegria, não tem esperança, vai morrendo espiritualmente, e nós precisamos estar vivos espiritualmente. Então é como Jesus diz, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra é alimento, meus irmãos. A palavra nos dá graça, nos sustenta. Eu quero pedir e desejar que você, meu irmão, minha irmã, volte-se para a palavra, leia mais a palavra, se alimente da palavra, deixe Deus falar contigo também pela sua palavra, porque aí dá renovação e te abençoe. Que o Senhor te abençoe maravilhosamente. E eu quero orar. Pai de amor, Deus das misericórdias, eu tenho pregado, Senhor, sobre o pão espiritual, Senhor, a tua palavra. Senhor, opera na mente, no coração daqueles que me ouviram neste dia, para inclinação, para a leitura da palavra, para te buscar mais. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.